Então a gente começa a segunda parte do estudo do potencial e nela nós vamos ver alguns exemplos, a interpretação física do potencial e o potencial de distribuições contínuas. Bom, então a definição do potencial ele veio da constatação do E, campo elétrico, como um campo conservativo, né? Então o E era o gradiente de um campo escalar e esse campo escalar nós escolhemos como o potencial elétrico. O menos é convencional e isso é equivalente a dizer a integral de E escalar dl no caminho fechado é igual a zero, a integral de E ao longo de um caminho não depende do caminho, né? Independe de C. E por último, né, o rotacional de E é igual a zero. Então nós vimos que E igual a menos o gradiente de V nos fornece uma maneira de calcular o potencial através do cálculo da integral no caminho de A até B de E escalar dl com um sinal negativo, porque isso fica a integral de A até B do gradiente de V escalar dl, e isso vale a integral de dV de A até B, e isso vale a diferença de potencial VB menos VA. Outra coisa importante que nós vimos é que aqui sempre definimos a diferença de potencial, e a gente só fala em potencial em um ponto quando a gente estabelece que A é um ponto de referência no qual a gente atribui um valor de referência ao potencial, por exemplo, zero. Aí a gente teria o V em R como menos a integral na referência até R de E escalar dl. Esse é o potencial em um ponto. Então vamos ver agora um exemplo, né, do cálculo que a gente vai usar algumas vezes do potencial de uma carga pontual. Usando esse esquema de cálculo acima. Então eu tenho o E escalar dl, que eu vou integrar, sinal menos, de uma referência que eu vou colocar no infinito e atribuir o potencial zero lá, até um ponto R. Então eu tenho que fazer essa conta. Eu conheço o campo é de uma carga pontual. Então eu tenho menos Q sobre 4πε0, a integral de infinito até R de 1 sobre R' ao quadrado dr'. Notem que eu fiz esse produto escalar, porque o E é radial, dl é o próprio dr, né? Estou chamando de variável linha, variável de integração, e eu vou integrar até um certo R. Então, essa integral é a integral de R a menos 2, vai dar menos 1 sobre R. Então, tem um sinal menos que cancela, e finalmente eu tenho o resultado, que é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Né? Eu substituí os limites de integração, no infinito deu zero, e em R é R. Então, esse aqui é o potencial de uma carga pontual em um certo ponto R. Tá? A carga pontual está colocada na origem, né? Então, tem essa situação aqui, em R igual a zero. E aqui é um certo, vou colocar um R' igual a zero. E aqui é o potencial avaliado em R. Essa é a situação que eu tenho. Tá? Agora vamos ver qual que é o significado físico desse potencial, ou da diferença de potencial. Fazendo a seguinte consideração, vamos supor que eu tenha que pegar uma carga numa região em que eu tenho um certo campo elétrico E, e eu vou levá-la contra a ação desse campo de A até B. Ora, eu sei que a força elétrica nessa carga aqui é Q vezes o campo. Então a força que eu tenho que fazer contra o campo é menos a força elétrica, que vai ser então menos Q vezes E. E o trabalho para eu fazer isso, então vai ser
a integral de F escalar dl, sendo F a minha força. Então, é o menos a força elétrica. Deixa eu colocar direito. Então, vai ser menos Q integral de E escalar dl entre A e B. Ora, menos a integral de A até B de E escalar dl, a gente já sabe o que é, né? A gente acabou de calcular isso. E a gente viu que isso era a diferença de potencial, né? Exatamente essa conta, entre os dois pontos, B e A. Então, aqui eu tenho que Q VB menos VA é o resultado daqui. Lembra que essa conta é feita substituindo E igual a menos o gradiente de V, de forma que isso é a integral de dV, né? Que é VB menos VA. Então, a diferença de potencial, ΔV, é o trabalho por unidade de carga para eu levar a carga contração de um campo entre A e B. Eu posso definir também o potencial em um ponto, né? Da mesma forma, só atribuindo um valor de referência ao VA. Tá? Então, o valor eu posso dizer que o potencial em um ponto, V, é a energia potencial, né? O trabalho por unidade de carga para levar a carga da referência até o ponto em questão. Da referência, né, com V igual a zero, na qual eu atribuo V igual a zero ao ponto em questão. É a mesma definição de cima. Tá? Então, essa é a interpretação física, né? É energia por unidade de carga. Então, agora a gente vê potencial de distribuição contínua. Ora, notem o seguinte, eu posso fazer isso de duas maneiras. Uma maneira é como a gente tem sempre feito, fazendo o limite do discreto passar para o contínuo. Então, é como se eu tivesse então, um monte de cargas, que eu chamar de ΔQ1, ΔQ2, etc., um volume do espaço, tão próximas umas das outras, que a variável discreta RI, que eu escolho para posicioná-las, vai passar a ser vista como uma variável contínua que eu vou chamar de R'. Então, qual que é o potencial de uma coleção de cargas? O potencial é aditivo, assim como o campo elétrico é aditivo. Né? Então, a aditividade do potencial vem da propriedade de aditividade do campo elétrico. Então, o potencial no ponto R vai ser um somatório de potenciais de cada uma contribuição que eu tenho naquilo ali. Então, eu escrevo essas contribuições. Olha, 1 sobre 4πε0 somatório em I de um QI dividido pela distância, que eu estou chamando de R menos RI. Porque as cargas agora não estão na origem, cada uma está na sua posição RI. Então, a distância, a carga, né, é R menos RI. Então, essa é a expressão do potencial de uma coleção de cargas. Agora, se eu tenho a situação que eu tinha definido como cargas muito próximas das outras, que legitimam a passagem para o contínuo, eu posso fazer essa passagem escrevendo o V no ponto R como 1 sobre 4πε0, um somatório em I. Aí eu vou dividir, eu vou pegar cada um dos ΔQIs que contribuem, eu divido por ΔVI, multiplico por ΔVI, então não faço nada, e aqui eu continuo tendo 1 sobre R menos RI, como antes. Só que aí eu faço o limite do ΔVI ir para zero. Nesse limite, o ΔQI sobre ΔVI, como a gente já tinha visto, se transforma numa função contínua que eu vou chamar de ρ de R'. E o dVi vai ser o meu dV'. E o meu RI vai passar a ser o meu R'. Essa é a passagem para o contínuo. Então, o V de uma distribuição contínua, tridimensional,
é 1 sobre 4πε0, a integral de um ρ de r' dividido por r menos r' dv'. Essa é a minha resposta ao problema. Se eu tivesse uma distribuição 1D, eu faria a mesma coisa e ia obter v de r é 1 sobre 4πε0. A passagem para o contínuo geraria uma densidade linear de carga, que eu chamo de lambda, e o resto é a mesma coisa. Lembrando que agora eu estou integrando num caminho que eu estou chamando de dl'. Tá? Então essa é a distribuição contínua e o potencial associado a ela. Agora, se eu tivesse 2D, seria sigma, né, e dA. Sigma de R', dA'. Agora vamos ver uma segunda maneira que é bem ilustrativa do que a gente quer fazer. Eu parto do campo elétrico. Vou obter a mesma expressão para o potencial de uma distribuição contínua 3D, mas agora partindo da lei de Coulomb, quando a gente sabia que o E era ρ de R' integrado, vetor R menos R' dividido por R menos R' ao cubo, dv'. Essa é a lei de Coulomb para o campo elétrico. Então, agora, para mostrar a expressão do potencial de uma distribuição contínua, eu vou usar uma identidade que eu provo ao final, só para não quebrar o raciocínio, que me diz o seguinte: o gradiente de 1 sobre R menos R' vale menos R menos R' dividido pelo módulo ao cubo de R menos R'. Essa identidade vai ser muito útil para a gente, porque é justamente esse R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo que aparece no integrando. Então eu vou substituí-lo, a menos no sinal, por um gradiente de 1 sobre R menos R'. Lembrando que o gradiente é um operador que vai derivar em x, apontando na direção x, em y, apontando na direção y, e em z, apontando na direção z. E notem uma coisa importante, que esse operador ele age em x, y e z, ou seja, nas coordenadas sem linha que aparecem no R. Então vou só substituir ali e vou ter um E escrito assim, ó. E em R é igual a 1 sobre 4πε0, a integral de ρ de R', como eu tinha antes. Agora, aqui, o que eu tinha era R menos R' sobre módulo ao cubo de R menos R'. Isso vai ser substituído agora por menos gradiente de 1 sobre R menos R'. Posso escrever assim. dv'. Só isso que eu fiz. Mas aí, olha o que é importante. Como eu disse, o gradiente só atua nas coordenadas sem linha. Ρ de R' depende das coordenadas com linha. Para esse operador de derivação, o ρ de R' é constante. É como se eu tivesse uma constante vezes a derivada de uma função. Eu posso escrever a derivada da constante vezes a função. Então, esse operador ele pode passar para a esquerda do ρ. Mas ele também pode passar para fora da integral, porque a integral é nas coordenadas com linha. Tudo que ele enxerga é o R, porque o R é a única coisa que tem variável sem linha. Então, desde que o R esteja à direita do operador, eu posso colocá-lo em qualquer lugar. Então, eu vou colocar o quanto antes possível. Eu vou colocar lá atrás, com o sinal menos, menos gradiente de 1 sobre 4πε0, integral de ρ de R' dividido pelo módulo de R menos R'. É o que eu tenho ali dentro. dv'. Ora, isso é menos gradiente de uma quantidade escalar, que eu estou chamando de V. Então, esse 1 sobre 4πε0 integral de ρ sobre R menos R' dv' é associado ao potencial V de R, é a fórmula que nós tínhamos antes. Tá? Então, agora, só para mostrar aquela identidade, a identidade é muito fácil de mostrar, é só abrir a conta. Eu parto do cálculo do gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Lembro que isso vale 1 sobre a raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, né, raiz. E lembro também que eu tenho que atuar nas variáveis sem linha. Então,
eu vou calcular só a componente i, as outras são, por simetria, dão o mesmo resultado, só que adaptadas às suas próprias variáveis. Na componente i, eu tenho que fazer uma derivada em relação a x, né, e apontar na direção i. Então, como que eu faço a derivada em relação a x? Isso tudo elevado a menos 1/2, vai ser menos 1/2 disso tudo elevado a menos 3/2. Então, fica aqui embaixo. Essa é a derivada associada ao menos 1/2 que está aqui. Menos 1/2 disso tudo a menos 3/2, que fica assim. Aí eu derivo em relação a x o que está aqui dentro. É só aqui que eu encontro isso. Vai ser 2x menos x'. Ora, isso dá o meu resultado. Para a componente x, é x menos x' dividido, isso componente i é isso, né? Então 2 cortou com 2, tem um menos aqui. E isso aqui no denominador é o módulo de r menos r' ao cubo. Essa é a componente que vai estar na direção i. Na j, obviamente, vai dar o mesmo denominador, só que com y menos y'. E na k, vai dar o mesmo denominador, só que com z menos z'. Tudo junto, eu tenho a minha identidade. Esse gradiente vai valer menos r menos r', porque quando eu junto as três componentes num vetor, isso aqui me dá o vetor r menos r'. E o denominador é comum, que é o r menos r' ao cubo. Tá bom? Bom, então um exemplo interessante do cálculo do potencial de distribuição contínua é aquele que a gente já conhecia, olha, menos L a L, a gente tinha feito pelo campo elétrico. A uma altura Z, aqui a partir do meio da distribuição, eu quero calcular o potencial aqui. Então como é que eu faço? Eu escrevo a fórmula que eu preciso usar, lembrando direitinho de onde ela veio, etc. Lambda de R' dl' dividido pelo módulo de R menos R'. A fórmula agora é essa. É um escalar aqui e é um escalar aqui. Agora eu adapto para o meu problema. O meu R está lá no ponto Z e na origem de x e de y. O meu R' percorre o eixo x, que é o eixo no qual eu dispus a minha linha de carga. O R menos R' em módulo, portanto, vale x' ao quadrado mais Z2 elevado a 1/2. E o meu dl' é o próprio dx', porque é onde eu tenho que percorrer para integrar a densidade de carga que eu tenho. E o lambda é constante. Então, a minha expressão para V, naquele ponto R, passa a ser lambda sobre 4πε0, a integral de menos L até L, de um dx', dividido por x' ao quadrado mais Z2 elevado a 1/2. Essa a montar a integral significa chegar nesse resultado, né, que aí mostra que vocês aprenderam a escrever o potencial de uma distribuição contínua. E o que representa isso, então, no nosso objetivo? Significa que, de posse desse potencial, eu posso calcular a força numa carga teste colocada ali. Basta, para isso, achar o campo elétrico e multiplicar a carga, o valor da carga pelo campo elétrico. Então, para isso serve o potencial. Então, para eu resolver essa integral, eu faço uma substituição trigonométrica chamando x' igual a z tangente de φ, de forma que o meu dx' é z secante ao quadrado de φ dφ. Vou só indicar aqui como é que faz a conta, depois vocês dão uma olhadinha. Então, essa integral ela vai ser uma integral de secante ao quadrado de φ dφ dividido por, eu vou ter um z aqui, vou deixar do lado de fora, que vem daqui, né? Aqui o x' vai dar um z2, z2 fica em evidência, elevado a 1/2, sai, então fica um z aqui também. Aqui fica 1 mais tangente ao quadrado de φ, que é secante ao quadrado de φ, elevado a 1/2, é secante de φ. Bom, aqui a gente tem, então, a integral da secante de φ, dφ. Bom, para fazer essa integral, eu só mostro para vocês o que é usual, é multiplicar por secante mais tangente, em cima e embaixo.
Então, se vocês fizerem isso, vocês resolvem a integral imediatamente, né? Vou deixar para vocês continuarem. Só lembrar vocês que agora vocês chamam u é igual a secante de φ mais tangente de φ, que é o que aparece no denominador. Vira u. E o diferencial disso é justamente o que está no numerador. Du é secante de φ, tangente de φ dφ, mais secante ao quadrado de φ dφ. O que eu tenho aqui, olha, secante ao quadrado de φ dφ, mais secante de φ tangente de φ. Então, essa integral vai passar a ser uma integral de du sobre u, que aí é o logaritmo de u. Aí vocês têm que fazer a transformação inversa. Quem que é u? Então, isso é o logaritmo de secante de φ mais tangente de φ. Quem que é secante de φ e tangente de φ? Aí vocês lembram da mudança de variáveis que foi feita. O φ está aqui, o tangente de φ é x' sobre c. Então, aqui é x', aqui é z. Aqui é x' ao quadrado mais z ao quadrado. Então, quem que é tangente de φ? Então, a gente sabe que é x' sobre z. Quem que é secante de φ? Secante de φ é 1 sobre cosseno. O cosseno é z sobre raiz de x' ao quadrado mais c2. Então, secante de φ é raiz de x' ao quadrado mais z2 sobre z. Então, levando isso tudo atrás, vocês conseguem resolver o problema. Uma vez resolvido o problema, vocês podem encontrar o campo elétrico com essa conta. E aí verificar que o resultado foi o mesmo que vocês tinham obtido antes. Tá? Aqui parece um pouco estranho, e é importante a gente discutir, que o cálculo potencial está dando mais trabalho do que o campo elétrico normal. Então, para que a gente definiu isso? Isso vai ser fundamental para a gente no contexto da pergunta básica do eletromagnetismo. Qual que é a força numa carga teste colocada em um certo ponto do espaço? Eu só posso resolver esse problema pela lei de Coulomb. Então, fazendo isso aqui, ó, R' ao cubo, R menos R', quando eu tenho toda a especificação da densidade de carga. Então, há vários problemas em que isso não é possível. Eu tenho algo assim, um volume, eu tenho densidades de carga especificadas aqui, vamos supor um ρ1, um ρ2 em algum outro ponto, mas aí eu tenho a fronteira definida a partir de uma condição de contorno que pode ser qual que é o potencial nessa superfície S. Então, o problema experimental às vezes é, dentro de um volume, eu tenho densidades de carga dadas e na fronteira eu tenho um volume fixo. Como que eu calculo o campo elétrico em algum ponto aqui dentro? Bom, eu não posso usar essa fórmula, porque nessa fórmula eu precisaria de toda a especificação de densidade de carga capaz de gerar um campo no meu ponto em questão. Mas aqui eu tenho só o ρ1 e o ρ2. Eu não tenho a informação sobre qual que é a densidade de carga que está gerando essa condição de contorno, de manter o potencial num certo valor de uma função na superfície. Então, eu tenho que ir para um outro problema, para uma outra tentativa de solução. O que me resolve isso é encontrar uma equação diferencial para o potencial com condições de contorno. Então, aí eu vou resolver esse problema com a especificação de densidade de carga no volume só e com a condição de contorno no potencial na superfície. E aí é o jeito de eu achar o potencial naquele ponto R, com ele eu consigo achar o campo elétrico, com ele eu consigo achar a força e resolver o problema. Tá? Então, como que a gente pode encontrar uma equação diferencial desse tipo e tratar a questão básica na eletrostática? Então, eu parto da lei de Gauss, né? E escalar n ds é igual a carga sobre ε0. Aí, como que eu passo isso para uma lei diferencial? Eu uso o teorema da divergência para escrever isso como a divergência de E integrado num volume. Então, tem que ser 1 sobre ε0, a carga total naquele volume. Essa carga eu posso escrever como a integral da densidade de carga naquele volume vezes V. É dq dv dv, integrado em tudo. Então, vai dar a carga total. Bom, os volumes são os mesmos aqui. Isso me dá a equação diferencial
divergência de E é igual a ρ sobre ε0. Essa é a lei de Gauss na forma diferencial. Ok, mas agora eu sei que o E é menos o gradiente de V. Então eu substituo na lei de Gauss. O que vai dar? Divergência do gradiente de V é igual, tem um sinal menos, ρ sobre ε0. O que é a divergência do gradiente? Bom, eu escrevo. A divergência é d dx, d dy, d dz, agindo como um produto escalar no vetor gradiente de V, que é um vetor que é obtido com uma componente i que deriva a função escalar em relação a x. Componente segunda, derivando a função escalar em relação a y. E componente terceira, derivando a função escalar em relação a z. Então, isso, com sinal menos, é ρ sobre ε0. Bom, essa conta é fácil. É produto escalar. Então, eu derivo, eu tenho primeira componente com primeira componente. Isso dá uma derivada segunda do v em relação a x. E, analogamente, para as demais. Então, vou ter d2v, dy2, mais d2v, dz2. Isso com sinal menos passando para o lado de lá é menos ρ sobre ε0. Esse lado esquerdo eu posso escrever compactamente, definindo um operador que se chama Laplaciano. Laplaciano de V é menos ρ sobre ε0. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem, que tem como não homogeneidade a densidade de carga. E é justamente o que eu falei que eu ia encontrar como problema experimental. Um volume, eu tenho densidades de carga especificadas lá, ρ1, ρ2, ρ3, e um potencial especificado na superfície. E aí eu tenho que ir para essa equação. O ρ especificado no volume é o que aparece na não homogeneidade, para eu achar um potencial em algum ponto dentro desse volume. Esse é o ρ que aparece ali. O potencial na superfície aparece como uma condição de contorno para essa equação diferencial. Então, resolvendo, eu consigo achar o potencial nesse ponto e o campo elétrico, etc. Se eu não tiver densidade de carga, eu tenho a versão homogênea dessa equação, que é conhecida como equação de Laplace. Então, a de cima é a equação de Poisson e a de baixo é a equação de Laplace. No capítulo 3, nós vamos ficar por conta de desenvolver técnicas para resolver essas equações. Tá? Então, isso é uma parte da revisão do potencial. E na próxima aula a gente vai usar a definição de potencial para definir uma energia eletrostática.